Eu sou Felipe Amaral, sou diretor do Campus Caldeira e a gente está exatamente nesse momento na Semana Caldeira, que é um momento muito especial para o Instituto, onde a gente traz especialistas, profissionais e pessoas de vários lugares do Brasil para poderem compartilhar um pouco as suas experiências aqui com a gente. E hoje eu tenho a honra de estar aqui com uma pessoa que se tornou amiga, né? E uma pessoa muito próxima que eu tenho uma admiração gigantesca, que é a Cláudia Costin. Então, obrigado, Cláudia, por ter aceitado vir para a Semana Caldeira e por ter aceitado conversar com a gente aqui no podcast. Olha, Felipe, é um prazer estar aqui. É a minha segunda vez aqui no Caldeira, a primeira vez depois da inundação. E muito bonito ver o ritmo do processo de reconstrução e ressignificação do Caldeira. Bom te ter de novo aqui e que bom que você sente essa energia, que a energia continua aqui no Caldeira. Eu queria começar te perguntando, Cláudia, tem uma carreira, né, incrível, né, com muitas experiências diferentes dentro da área de educação, mas eu queria voltar lá para trás, assim, de onde começou essa história da Cláudia dentro da educação? Bom, é curioso, muita gente quando conta sua biografia enfatiza a posição que quer destacar como sendo desde criancinha. Mas no meu caso, acho que foi desde criancinha, porque eu sou filha de imigrantes, de europeus, e no refugiados de guerra, e minha mãe não pôde concluir o ginásio. E, no entanto, com muita garra, ela acabou sendo... quer dizer, ela acabou aprendendo sozinha, estudando sozinha, ela era doente por matemática, e acabou entrando na primeira turma de analistas de sistemas que a IBM formou no Brasil, sem ter ginásio. E isso marcou muito meus irmãos e eu decidi que eu queria ser professora. Naquele momento, eu tinha 11 anos quando isso tudo aconteceu, dela começar, e quando eu estava me preparando para entrar na faculdade, eu já tinha feito o magistério, o que hoje se chama de magistério, o curso normal, eu queria ser professora. Meu irmão, infelizmente, faleceu, e o meu pai era um médio empresário, ele queria que então eu fizesse administração, que não era muito o meu sonho. Para mim aquilo era coisa de, entre aspas, burguês. Eu falei, não, imagina, fazer administração, mas eu não podia dizer isso para um pai que acabou de perder o seu filho e seus sonhos. Eu falei, você me dá alguns dias para pensar? E nesses dias eu descobri administração pública na GV. E cursei administração pública. Meu pai só descobriu depois de um ano que eu estava fazendo pública e não empresas. Era mais difícil de entrar em pública que em empresas naquele tempo, porque era gratuito o curso. E eu fiz administração pública para pelo menos olhar para alguma coisa. E lá eu descobri que eu podia trabalhar com política educacional. E foi uma decisão muito mais acertada do que se eu tivesse feito pedagogia, do ponto de vista do impacto que eu poderia ter. Mas mesmo assim, eu acabei começando com administração pública no sentido mais geral, né? Eu fui, acho que isso é conhecido, eu fui ministra da Administração e Reforma do Estado, eu atuei durante muito tempo com a modernização do Estado, morei em Angola, onde eu ajudei a construir o Estado pós-independência. Teve uma série de coisas que eu fiz nessa direção, mas eu queria voltar para a educação. E consegui voltar e foi muito, muito bom. É a paixão de vida, é o que me faz me levantar a cada manhã. Muito bom. E mais legal ainda saber, né, esses bastidores dessa história que tem, né, origem na família, né? E aí eu acho que nesse pequeno momento você falou, né? Acho que você teve posições muito relevantes,
dentro de governo, né? Foi diretora global de educação do Banco Mundial e outras iniciativas assim que pensam de forma estratégica, né? Políticas públicas, não só na execução, mas na visão. Eu queria que tu contasse um pouquinho, acho que talvez você escolher alguma das trajetórias ou algumas das experiências que você teve, né? Dessa amplitude de poder enxergar de cima, assim, esse desafio ou esses desafios da educação que todo mundo sabe que a gente tem, mas muitas vezes a conversa fica muito rasa. Então eu queria que tu trouxesse um pouco dessa profundidade do que tu viu, né, nessas experiências aí que tu teve na tua carreira. Bom, para falar disso, eu vou falar de duas experiências que se conectam. Uma delas, você mencionou, eu fui diretora global de educação do Banco Mundial e nessa função eu pude conhecer sistemas educacionais que estão muito mais avançados que o nosso e sistemas educacionais que estão atrás do nosso. E entender o tamanho do desafio do Brasil em educação. Eu acompanhei de perto o esforço que foi feito no final dos anos 1990 para colocar todas as crianças no ensino fundamental 1, o que nós hoje chamamos de fundamental 1, que não foi pouca coisa, foi casado com a criação do Bolsa, inicialmente chamado Bolsa Escola, que depois virou Bolsa Família, para garantir que toda criança tivesse acesso, porque o Brasil foi um dos últimos países do continente americano a colocar todas as crianças na escola, o que é uma tristeza. Foi só na primeira década do século XXI que o Brasil colocou todos no ensino fundamental. E mesmo assim nem todos concluem. Então esse esforço eu pude contemplar, mas pude olhar, por exemplo, os desafios da África com a educação, né? A Etiópia, por exemplo. Eu pude ver um professor dando aula para uma sala de 130 alunos no que seria para nós o 5º ano, por exemplo. E eu fui conversar porque era um ótimo professor. E o que eu constatei é que ele fazia o melhor que ele podia nas condições que ele tinha, que é um diálogo que a gente tem que ter no Brasil, porque muitas vezes nós, professores, nos queixamos porque temos salas de 35, 37 alunos. E sim, é desafiador, o ideal era ter 20, mas a gente faz o melhor que pode nas condições que tem. E a política pública tem que apoiar esse professor nesse esforço. Então isso é um lado que eu aprendi muito, pude contribuir, mas eu mais aprendi do que contribuir. E o outro foi a experiência fantástica de ser secretária de Educação da cidade do Rio de Janeiro. Por que eu acho que é do mesmo porte? Porque é quase como viver uma grande paixão, né? O que acontece quando a gente vive uma grande paixão? A gente tem momentos que a gente está no céu, momentos que a gente está no inferno, né? Então é isso. Ninguém viveu se não viveu uma grande paixão, mas tem momentos horrorosos e tem momentos maravilhosos. É olhar para uma cidade super complexa como o Rio de Janeiro, que tinha 155 escolas em áreas controladas pela milícia ou pelo narcotráfico, e pensar, todos os dias as crianças têm que aprender, e todas as crianças, e tem que ser um esforço que vai demandar transformação, e ninguém constrói transformação sem brigas. Quer dizer, há uma narrativa bonitinha, engraçadinha, a educação, então, é só garantir a merenda, as aulas. Não, não é só garantir as aulas, tem que garantir a aprendizagem. A aula não é suficiente. A aula tem que ser de tal forma que toda criança aprenda, porque senão nós estamos vendendo uma mentira para essas pessoas de que as coisas estão acontecendo. Então, você olhar para isso e pensar como é que a gente constrói, nas condições que nós temos, nas condições fiscais que nós temos, uma educação de muito mais qualidade, que meus sucessores vão poder prosseguir nesse esforço, é o desafio da política pública, é a questão da implementação. Tem a ver
com isso que vocês escreveram do Vale, como é que é? Do Vamos Dali. Vamos Dali, vamos Dali. Isso tem que acontecer na política pública, não adianta só formular, você tem que fazer acontecer, buscando parceiros e sabendo que não vai ser simples. Quando você começa a colocar as escolas em tempo integral com uma proposta inovadora, tem gente que não gosta. Tem gente que prefere de outra maneira. Como é que você convence e como é que você compra seletivamente algumas brigas para que isso aconteça? E você vai ter esses momentos de, entre aspas, inferno, mas vai valer a pena porque você, quando vira secretário de Educação, você vira presidente do sindicato dos alunos. Ou seja, da defesa do direito de aprender com muita qualidade para todas as crianças, em especial aquelas de áreas de maior vulnerabilidade. Que responsabilidade, né? Pois é, pois é. E aí eu ia te perguntar, Cláudia, o que você se orgulha, acho que, dessa passagem pela experiência como secretária de Educação, assim, porque eu entendo que você tem e já tinha uma experiência e visão de querer implementar muitas coisas. Na hora de implementar tem muitos desafios, né? Então a gente, como você falou, a gente compra algumas brigas. O que você se orgulha de olhar para trás e falar assim, putz, isso a gente conseguiu fazer quando você estava como secretária? Olha, tem algumas coisas que me orgulham. Uma é de melhorar bastante a qualidade da educação infantil sem diminuir vagas. Ou seja, ampliar o acesso, nós dobramos o número de creches e pré-escolas, universalizamos o acesso na pré-escola, nós estamos falando de 2009 a 2014, né? E com currículo, a cidade do Rio foi a primeira cidade que teve um currículo para a educação infantil. E criou um cargo específico de professor de educação infantil para ter alguém preparado especificamente para essa etapa que é muito desafiadora. Além disso, a gente melhorou o IDEB de uma maneira bem importante, né? E melhorou a questão da equidade, porque para essas 155 escolas em áreas de grande vulnerabilidade e risco, tanto para alunos quanto professores, a gente adotou um tipo de ação afirmativa, né? Fala-se muito de ação afirmativa quando se pensa em cotas, mas é dar mais para quem tem menos. Ou seja, nós não tínhamos dinheiro para ter atividade de pós-escola para todas as escolas. Todas as 155 tinham. Eu não tinha dinheiro para colocar laboratório de ciências em todas as escolas. Essas nas favelas conflagradas, todas tiveram acesso. Eu não tinha dinheiro para colocar técnico de enfermagem em todas as escolas, conectado com o sistema de saúde do Rio. Todas essas tinham, só para dar exemplos. E o IDEB do Rio cresceu nos anos finais. IDEB é o índice que mede a qualidade, é nacional. Ele melhorou 22% na média do Rio, das escolas do Rio, nos anos finais, que é onde é mais difícil melhorar, mas nas áreas controladas pelas milícias e pelo narcotráfico, a gente chamava isso, esse experimento de escolas da manhã, melhorou 33%. Ou seja, conseguiu-se avançar. É um desafio maior ainda, né? Nessas regiões onde tu tem esse cenário complexo. Né? Então isso me orgulha muitíssimo e evidentemente que não foram todos os problemas que se resolveram, porque implementar política pública é como construir a muralha da China. São gerações que têm que respeitar o que foi construído antes e construir o seu pedaço do muro. Eu acho que eu construí com a minha equipe o meu pedaço do muro, mas muito mais coisas tiveram que ser feitas depois. Muito bom. E aí, nesse olhar assim público, né, que você teve experiência, privado, terceiro setor, quais são os desafios que você enxerga? Porque a gente entende, né, que a educação não pode ser só uma responsabilidade do governo, é uma responsabilidade de todos nós. Mas articular, né, o setor público, o privado, o terceiro setor é um grande desafio. O que tu aprendeu nessa tua trajetória para poder nos ajudar e nos ensinar
para poder fazer essas amarrações bem feitas, e aí no final quem vai ganhar são os alunos, né? É verdade. Eu fui uma das fundadoras do Todos pela Educação, porque eu estava convencida que se a sociedade civil não se interessa por educação, as coisas não acontecem. Nenhum país que tem um bom sistema educacional público, no nosso caso é muito importante porque 83% das crianças e jovens brasileiros estão em escolas públicas, diferentemente do que quem não conhece imagina. Quando a sociedade civil se engaja em melhorar ou demandar o governo para que melhore a qualidade das escolas, as coisas acontecem. Eu fiquei muito impressionada com o caso da Inglaterra, por exemplo, e mesmo da Finlândia, em que a sociedade civil pressionou o governo para melhorar a qualidade da educação. No caso da Finlândia, há mais de 50 anos. Mas na Inglaterra, por exemplo, no conselho da escola, está não só a sociedade civil com os grandes empresários, mas, por exemplo, o dono da padaria da esquina. Quer dizer, o pequeno comércio no entorno da escola faz parte do conselho da escola. Então, tem uma coisa de você mostrar para a sociedade civil que sim, foi difícil colocar todas as crianças na escola, naquela época, no ensino fundamental, mas elas têm que aprender. Então, aprender é importante e fazer com que a sociedade conheça isso em momentos de eleição, por exemplo, ou Todos pela Educação, chama todos os candidatos para mostrar como é que está a situação dos municípios ou dos estados, ou no caso até do país, para que a gente possa ter uma melhora na educação. Tem sido um papel extremamente importante. Eu também sou do conselho do Instituto Unibanco, que trabalha muito com o ensino médio. Eu acho que o ensino médio é uma agenda que a gente precisa continuar pressionando por transformações, mas também o ensino técnico, né? O Itaú Educação e Trabalho é um instituto dentro do Instituto Itaú Social, que é muito importante, que vem pressionando para a gente aumentar o percentual de vagas para ensino técnico e fomentar um ensino técnico que se conecte com o mundo do trabalho do futuro. Né? Em tempos de inteligência artificial, em tempos dessa chamada quarta revolução industrial, é fundamental que a gente tenha um ensino técnico de muita qualidade e que a gente faça isso acontecer em proporções muito maiores. Que ótimo que você tocou no ensino técnico, porque a gente já vem conversando, né, um pouco, Cláudia, nessa oportunidade talvez, né, de como que hubs de inovação, né, como o Instituto Caldeira, podem de fato ser uma plataforma conectada ao ensino técnico, por exemplo. E aí eu queria te escutar um pouco desse valor que você enxerga. Você conheceu o Instituto Caldeira, né, no ano passado, a gente se conheceu e a gente juntos, né, foi sonhando junto, né, talvez na oportunidade de criar uma escola modelo dentro de um hub. Assim. Como que você enxerga isso e o que você sentiu quando você veio no Caldeira, você enxergou o Instituto e a gente começou a pensar isso em conjunto? Bom, é curioso, porque eu comecei falando da minha mãe, e quando eu visitei o Instituto Caldeira, eu lembrei da minha mãe novamente. Né? Essa mulher apaixonada por matemática que não teve nem ginásio. Uhum. E aí eu fiquei pensando quantas pessoas existem na sociedade que tem trajetórias de vida, não estou falando marcadas pela guerra, como foi o caso dela, mas por outras circunstâncias de vida parecidas com ela. E eu estava vendo o trabalho educacional que vocês fazem, que já é de grande qualidade. Então, não é que eu acho que vocês têm que fazer uma escola técnica porque vocês não fazem um trabalho de qualidade. Não. Eu fiquei pensando, o que seria um próximo passo?
E foi interessante que houve uma certa sincronicidade, né? Quer dizer, vocês já vinham alimentando uma ideia parecida e eu comecei a falar de coisas que se conectavam com isso. Eu sou muito interessada no ensino técnico profissional, e uma das experiências mais interessantes que eu li, não cheguei a ver, embora eu tenha ido para a Coreia do Sul, foi a ideia dos Master High Schools, que são escolas técnicas na Coreia em que o jovem fica 4 anos, e se ele trabalhar depois 3 anos na área em que ele se formou, e ela é toda focada em novas tecnologias, tem um diretor de escola pública e um co-diretor que tenha sido um ACO de uma empresa de tecnologia de ponta. E eles terminam com sucesso esse curso e depois trabalham 3 anos na área, ele entra sem o temido vestibular coreano, que é assim, dificílimo, para uma engenharia correspondente, e ainda os créditos que ele obteve são considerados. Eu falei, puxa, a gente tinha que ter no Brasil algo parecido. E quando eu estava caminhando aqui, na primeira vez, eu falei, e se a gente tivesse uma coisa aqui dentro, fisicamente dentro? E aí que começaram as nossas conversas, né? E eu acho que essa referência que a Cláudia faz, assim, quando a gente tem uma visão e a gente está buscando alguma coisa, a gente quer construir algo e a gente não sabe bem o que é. Quando ela me apresentou o modelo da Master High School, eu li, e quando eu li eu falei, é exatamente isso que a gente está tentando construir, assim. Então, e aí eu acho que esse sonho, né, que eu acho que tem a tua inspiração e provocação nos alimenta e nos ajuda, né, a ir atrás, né, de ter ambições maiores. E aí eu queria que tu desse um pouco dessa perspectiva, porque hoje a gente tem programas educacionais dentro do Instituto, né, são super legais, tem um impacto muito grande, mas a gente ainda está restrito aqui. Temos uma visão de escalar isso, né? Como que a gente pode, e aí não tem outra maneira na nossa visão de escalar se não é em conjunto com o poder público, onde a grande maioria dos alunos estão lá, como você mencionou. E aí, nesse sentido, Cláudia, eu queria te perguntar o que você acha importante, né, nessa relação com Secretaria de Educação, Poder Público e empresas, porque assim, tem um gap muito grande, e a gente sabe, entre o mundo do trabalho e o que é aprendido na escola ou mesmo na universidade. E a gente sabe também que é muito difícil para a Secretaria de Educação, depois que o aluno se forma, continuar, como que acompanha a entrada no mundo do trabalho. Então, assim, eu queria te escutar um pouco o que você enxerga de relevante nessa intersecção desse aluno que se forma numa escola pública e as possibilidades de caminho que ele vai ter em termos de carreira profissional. E como um instituto como Caldeira pode ajudar nesse processo? Bom, então deixa eu dar um passo atrás e contar de uma experiência que eu vivi, que a OIT, a Organização Internacional do Trabalho, criou uma comissão global sobre o futuro do trabalho, que durante 18 meses analisou o que nós estamos vivendo com o advento da inteligência artificial e que impacto que isso vai trazer e como lidar com as consequências. Eu era a única pessoa desse grupo da área de educação. Era lá em Genebra, a gente se reunia, que é a sede da OIT, e tinha gente de diversos campos, eu era a única de educação. E o que nós constatamos é que, e eu constatei a partir da pesquisa, que 3 bilhões de postos de trabalho vão estar extintos até 2030. Então, muito do que a gente faz, não vou dizer manualmente, porque muitos desses postos já foram extintos, mas muito do que a gente faz usando o intelecto vai desaparecer e já está desaparecendo, né? Porque a inteligência artificial não é que necessariamente extingue profissões inteiras, mas
Há muito menos postos de jornalistas, por exemplo. Há muito menos postos de advogado agora, porque com toda a jurisprudência, por exemplo, dos tribunais digitalizados, você acopla um algoritmo e pronto, sai a decisão de um juiz, né? Quer dizer, você... o campo do direito vai continuar existindo, mas com muito menos postos. A mesma coisa, médico radiologista e assim vai. No entanto, outros postos de trabalho vão ser criados como em outras revoluções industriais. Então a gente tem que estar atento a esses postos de trabalho e especialmente no campo das novas tecnologias, que é uma vocação forte do Instituto Caldeira, mas também no diálogo com outros setores. Hoje, o mundo do agrobusiness, por exemplo, ele está povoado de drones que dialogam com inteligência artificial. Um jovem do campo, por exemplo, para pegar uma vocação do Rio Grande do Sul, ele, quando ele chega numa certa idade, ele sai do seu mundo para entrar num outro mundo, onde também provavelmente não vai ter tantos postos de trabalho. Que tal prepará-lo com tecnologia para uma atuação diferenciada, né? Só para pegar um exemplo. Por outro lado, todo o sistema educacional, inclusive na educação básica, vai ter que ser repensado. E não é só na escola técnica. Você vai ter que ensinar muito mais resolução colaborativa de problemas com criatividade, porque os robôs não sabem fazer isso. Pensamento sistêmico e crítico, porque os robôs não têm nem criatividade, nem pensamento sistêmico ainda, e pensamento crítico, eles podem ser um apoio para o pensamento crítico, mas eles não são pensadores críticos. Também pensar em uma aprendizagem muito mais mão na massa, muito mais diferenciada, que foi o que eu propus no relatório da OIT. Os sistemas educacionais que se saíram melhor para preparar os jovens para essa nova realidade são aqueles que passaram a ensinar o jovem a pensar e não a decorar a visão de mundo dos seus professores, serem pensadores autônomos. Isso vai ser importante tanto no ensino superior quanto no ensino técnico. Não é só ensinar um fazer técnico, é ensinar a pensar. E isso está mudando completamente, né, com o mundo que a gente vive. E a sensação que a gente tem aqui no Instituto, com os jovens que vêm aqui estudar, é que eles se aproximam de uma realidade que muitas vezes eles não têm acesso, e não tendo acesso eles não conseguem enxergar as oportunidades e as possibilidades que existem, né? A gente está chegando no final, mas eu quero fazer uma última pergunta, porque eu sei que tu tem uma relação com o Rio Grande do Sul e um carinho muito especial com o Estado, e que tu acompanha, né, há muitos anos o Estado, e entre, né, subidas e descidas já tivemos várias. E eu queria que tu colocasse um pouco do que tu enxerga do movimento que está acontecendo agora e o que tu espera ou deseja para o estado do Rio Grande do Sul no futuro. Bom, primeiro eu vou explicar por que eu tenho uma conexão tão forte com o Rio Grande do Sul. Eu fui casada há 34 anos com um gaúcho que infelizmente faleceu na pandemia. E ele adorava o Rio Grande do Sul, né? Então a gente vinha muito para cá, mas mais do que vinha muito, ele se preocupava com o Rio Grande do Sul. Ele também foi analista de sistemas, ele trabalhou no Serpro e fez toda uma carreira, trabalhou na Microsoft, foi muito conectado a esse mundo, que é o mundo de vocês, ou de muitos de vocês. Por outro lado, eu comecei a observar ao longo dos anos que o Rio Grande do Sul, que era inovador, que tinha uma garra para inovar, para pensar fora da caixa, de repente começou a virar conservador. E aqui eu não estou falando de política só, eu estou falando o espírito. O espírito. Uma direita e uma esquerda conservadora. Conservadora, e não é só não é nos costumes, é no pensar de forma ousada.
E também não é essa gritaria que estão chamando de ousadia, não. Ousadia para mim não é gritar, não é falar palavras de ordem de um lado ou de outro lado. É pensar em soluções implementáveis inovadoras. Então, esse grande centro de inovação, que é o Caldeira, para mim me inspirou muito. O dia que eu entrei aqui, meu marido tinha morrido fazia pouquíssimo tempo, e eu fiquei com lágrimas nos olhos. Eu falei, esse é o Rio Grande do Sul que o Nabucco ia gostar de ver. Que pena que ele não chegou a ver. E eu falei isso para os filhos. Falei muito isso para os filhos. Olha o que o Rio Grande do Sul vai começar a ser. E eu queria muito que não fosse só dentro do Caldeira. Que o Caldeira transbordasse as suas fronteiras, não só no sentido estritamente físico, mas humano, que as pessoas olhassem para isso como uma possibilidade de sair daquele medinho de inovar ou de encontrar maneiras de quebrar com a polarização que o Rio Grande do... Se o Brasil hoje é polarizado, o Rio Grande do Sul é polarizado em dobro. Né? E como diz o Thomas Trauman, a polarização se calcificou, que ela comece a se descalcificar no Rio Grande do Sul, encontrar caminhos para construir um estado muito mais interessante, que caminhe mais para frente, quebre barreiras. Cláudia, muito obrigado. Para a gente é uma inspiração, acho que te ouvir, e também nos dá energia e força de continuar acreditando no Rio Grande do Sul, apesar dos desafios que a gente enfrenta. E eu acho que pessoas como você nos ajudam, né, a conseguir fazer mais e fazer melhor. E não só executar, que a gente tem uma capacidade de execução muito grande no Caldeira, como você viu, mas também executar com profundidade, pensando que as transformações não vão acontecer de um dia para o outro, de um ano para outro. Demora, mas em algum momento a gente precisa começar. Eu acho que o que a gente está tentando fazer aqui é organizar isso e que isso de fato transborde as fronteiras do Caldeira. É isso que a gente quer que de fato aconteça no final. E eu agradeço a oportunidade de falar com vocês. Fiquei muito triste quando o Rio Grande do Sul foi inundado e o Caldeira junto com o Rio Grande do Sul, mas tem uma frase que para mim me marcou muito, de um professor da Universidade de Harvard, onde eu fui professora visitante na Faculdade de Educação, que é o Fernando Reimers, que quando veio a pandemia e a educação foi tão marcada por isso, e pelas perdas que nós tivemos com a pandemia, ele falou, nós temos que reconstruir melhor. O termo em inglês é Building Back Better, que soa muito interessante. Reconstruir, que é o building back, melhor, reconstruir melhor. E que bonito ver o Caldeira se reerguendo e melhor. Cláudia, muito obrigado de novo por mais uma aula e um aprendizado, né, que a gente teve nessa troca. E obrigado por terem assistido. E que bom que você veio até Porto Alegre, apesar dos desafios, para participar com a gente da Semana Caldeira. Muito obrigado em nome da comunidade do Caldeira. Eu é que agradeço.